Olá pessoal, bom dia! Galera, a gente vai dar continuidade aí, a gente já falou do sistema ósseo muscular, né, que é o aparelho locomotor. E agora a gente vai falar do sistema endócrino. Vocês lembram que eu falei várias vezes sobre hormônios, né? Então, hormônio faz parte desse sistema aí, ó, sistema endócrino, tá? Quando eu falo sistema endócrino, eu tô falando glândulas. Glândulas são responsáveis pela produção de hormônios também, tá? O que eu vou dar ênfase agora são só os hormônios, mas elas também produzem outras coisas, tá? Mais à frente vocês vão aprender o que que é. Agora, vocês vão aprender glândulas e a produção de hormônios. Nessa imagem, vocês observam algumas glândulas, tá? Você vê aqui a tireoide, pâncreas, suprarrenal, gônada masculino, gônada feminino, tá? Hipotálamo e a hipófise. Perdão, hipotálamo não, hipófise, tá? Hipotálamo faz parte do sistema nervoso central e ele faz o comando da hipófise, que é a glândula mestra, que a gente chama, né? Bom, galera, então, a partir de agora, a gente vai estar falando aí lá na sua página 10 e vai até a sua página 15 do livro didático, tá? Bem, sistema endócrino. As reações químicas que ocorrem no corpo fazem parte do metabolismo, nome comum, nome familiar para vocês, né? O que é metabolismo? É o processo de reações químicas que acontecem no seu corpo, tá? Tudo isso acontece para que haja um equilíbrio químico no corpo humano, que a gente chama de homeostase. Homeostase é o equilíbrio químico do seu corpo. Então, os processos metabólicos e as atividades do corpo humano ocorrem de forma controlada e regulada por meio da atuação do sistema nervoso e sistema endócrino. Quando eu falei lá na abertura, eu falei do hipotálamo, lembra? Hipotálamo faz parte do sistema nervoso. Ele, eu vou dar uma comparação, né, quando a gente fala da escola, mais à frente eu vou estar fazendo uma comparação, para vocês entenderem como é que funciona. O hipotálamo é a central de comando, é a direção que vai mandar e desmandar todo o sistema endócrino, tá? Só que assim como a escola tem direção, a diretora, tem a coordenação, que é a coordenadora, aqui eu vou fazer uma associação para vocês entenderem dessa forma, tá? No sistema nervoso, eu vou ter o hipotálamo, que é a direção, tá? Só que a direção não tem como comandar glândula por glândula como é que vai funcionar. Então, ele passa a missão para coordenação, para coordenadora, que é o que chamamos de hipófise. Vocês vão ver a imagem no próximo slide, tá? Que é a coordenação, que é a hipófise. A hipófise, sim, ela vai coordenar todas as glândulas. É como se todas as glândulas do seu corpo fossem, por exemplo, os professores, tá? Então, vamos lá. Hipotálamo faz parte do sistema nervoso e ele direciona, ele é a direção dos quais vai organizar, mandar e desmandar em tudo. Abaixo do hipotálamo, que é a direção, tem a coordenação, que é a hipófise. E a hipófise já é uma glândula, é o que a gente chama de glândula mestra, tá? Essa glândula vai coordenar todas as demais glândulas, que associando a escola, as demais glândulas seriam os professores, ok? E os alunos seriam o que a gente chama de hormônio, tá? Os alunos seriam o que a gente chama de hormônio. Os hormônios são produzidos pelas glândulas. Os alunos não é resultado da educação que é dada pelos professores? Dessa forma, assim, para vocês entenderem melhor o assunto, tá? Bem, então, eu vou tocar várias vezes nesse tópico mais à frente, tá? Então, glândulas endócrinas são responsáveis por produzir os hormônios. Esses hormônios, eles têm a função de ativar ou desativar alguma coisa, tá? Eles são substâncias químicas liberadas e transportadas pelo sangue e que atuam em diferentes partes do organismo. Como eu falei, o hormônio cada hormônio, né, tem uma função e eles têm a função de cada um na sua área, né? Eles têm a função de ativar ou desativar alguma coisa, tá? Eles atuam como célula-alvo, ele vai direcionado para aquilo que ele tem o objetivo de realizar, ok? Bem, então conforme eu falei, aqui está o exemplo de algumas glândulas, tá? Como eu falei, a hipófise, que é a nossa glândula mestra,
ela é a central de coordenação. Ela é a nossa coordenação, tá? Ela coordena todas as demais glândulas, tá? Hipófise secreta hormônios que agem sobre as outras glândulas. Por quê? Ela coordena, produz isso, para agora, faz isso, agora é você, faz isso, faz isso. Ela é a coordenação, tá? Hipófise. Tireoide, que fica envolve a sua traqueia, né? Ela fica ao lado da sua traqueia. Secreta hormônios que controlam o metabolismo corporal, tanto envolvido com relação a gasto energético quanto ao crescimento também, tá? Suprarrenais, que é a glândula que fica em cima dos seus rins, por isso o nome suprarrenal. Secreta um hormônio que controla as reações rápidas do corpo diante do medo ou do estresse. Pâncreas, que vocês viram lá no sistema digestório. Pâncreas é uma glândula anexa do sistema digestório, porque ela trabalha produzindo suco pancreático também. Ela produz suco pancreático também, tá? Porém, o pâncreas também produz dois hormônios, né, chamado insulina e glucagon, tá? Insulina vocês conhecem muito bem, tá? Então, o pâncreas secreta hormônios que controlam a quantidade de açúcar, que é a glicose, no sangue. Testículos, que é a glândula sexual masculina, secreta hormônios sexuais. Quais são esses hormônios sexuais masculinos? Testosterona, tá? E os ovários, que é a glândula sexual feminina, secreta hormônios sexuais. No caso feminino é a progesterona e o estrogênio. Bem, então, glândulas endócrinas e ação dos seus hormônios. As ações dos hormônios incluem o controle do crescimento do corpo, a alteração das características corporais, no caso da infância para a idade adulta, e também o controle de glicose no sangue. Os hormônios também podem ser produzidos em resposta a estímulos do ambiente, como é o caso da adrenalina, né? A adrenalina é aquele hormônio que te deixa esperto, que te deixa atento, que faz você correr ou lutar, né? Combater ou correr. A adrenalina é estimulada pelo ambiente, vai depender. Por exemplo, você está passando na rua, vem um pitbull, pula o portão. Você vai ficar parado, você tem que agir de um jeito ou do outro. Ou você sai correndo, ou você enfrenta. E você percebe que seu coração acelera, seu olho arregala, você começa a ficar pálido. Isso são características da atuação da adrenalina no seu corpo, tá? Que a gente vai falar mais à frente quais são os sintomas da atuação da adrenalina, tá? Mas a adrenalina é um hormônio, tá? Bem, então, os hormônios também podem ser produzidos em resposta ao estímulo do ambiente, como no caso, podemos citar o que sentimos quando praticamos algum esporte radical ou levamos um susto. E o corpo libera hormônios específicos para ficarmos em alerta. É a adrenalina. Bom, como eu falei anteriormente, eu falei que o hipotálamo faz parte do sistema nervoso. E ele é a direção. Lembram disso? Então, ele faz parte do sistema nervoso e ele é a direção. E fica dentro do seu cérebro. Fica dentro do... Professora, mas não é encéfalo? Não, nesse caso ele fica dentro do cérebro. O cérebro é essa estrutura maior que fica dentro do seu crânio, tá? Lembrando que encéfalo é tudo que está dentro do seu crânio. O cérebro é essa parte superior que está na parte superior do encéfalo, tá? Então, ele possibilita que o hormônio seja liberado quando há estímulos ambientais detectados pelos órgãos sentidos, como quando levamos susto, por exemplo. Além disso, o hipotálamo coordena... O nome mais correto aqui para vocês não confundirem seria: o hipotálamo é a direção, ele direciona a atividade de outra glândula, que é a hipófise. E a hipófise coordena a produção de hormônios por outras glândulas do corpo, tá? Dessa forma fica mais fácil de vocês entenderem. Então, o hipotálamo direciona a atividade de uma outra glândula, que é a glândula mestra, que é o que a gente chama de hipófise. E a hipófise, ela coordena a produção de hormônios de outras glândulas do corpo, beleza? Bem, agora a gente vai falar de algumas glândulas e os hormônios produzidos e suas funções, tá? Então, primeiramente, vamos falar da nossa glândula mestra, da nossa coordenação, tá? Só lembrar da tia Daiane. Tia Daiane, hipófise. Tia Daiane, hipófise. Tia Daiane, hipófise, tá? Coordenação.
A hipófise é a glândula que produz ou libera diferentes tipos de hormônios que atuam em diversos órgãos. Esses hormônios que nós vamos citar são produzidos pela hipófise, que é a coordenação. Exemplo, hormônio antidiurético. Bom, esses hormônios eles estão relacionados à atuação nos rins, promovendo então a retenção de água e sais minerais. Então esse hormônio ele faz com que o rim evite desperdiçar muita água. Então ele faz reter essa água, porque a água para o nosso corpo é fundamental, é essencial. Então a gente não pode ficar descartando a água com facilidade, só se você estiver bebendo muita. Quem é o hormônio responsável para isso? O hormônio antidiurético. Esse hormônio é produzido pela nossa hipófise. Hormônio de crescimento. Promove o crescimento de ossos e cartilagens, tá? Gonadotrofinas, hormônio que estimula a produção de gametas e a produção de hormônios sexuais, tanto dos ovários quanto dos testículos. Todos esses três são produzidos pela nossa hipófise. Aqui o que está descrito ali é o que eu já falei, sobre a hipófise ser a nossa glândula mestra, porque ela coordena a atuação de todas as demais glândulas, tá? Próxima glândula, glândula tireoide, que fica lá ao lado da sua traqueia. Ela controla o metabolismo do seu corpo. Ela produz o hormônio que a gente chama de tiroxina. Tiroxina é responsável por aumentar a atividade das mitocôndrias e também a liberação de energia. Também produz a calcitocina, hormônio que regula a concentração de cálcio no sangue. Lembra que eu falei lá nos ossos e falei que eu ia falar para vocês os hormônios responsáveis por controlar o cálcio no sangue e no osso? Já começando a falar aqui, ó. Primeira, calcitocina. Vou falar o próximo que vai atuar de forma antagônica, tá? Mas outro detalhe que eu quero chamar aqui é isso aqui, ó. Tiroxina. Quando vocês vão fazer um procedimento e vai investigar alguma coisa relacionada à tireoide, geralmente no seu exame está lá, investigação da T3, T4, isso aí está relacionado à atuação da tiroxina lá da sua tireoide, tá? Atuação de como está o desempenho dela, tá? Exatamente para investigar se você está com algum problema relacionado à sua tireoide, que pode ser hipotireoidismo ou hipertireoidismo, ok? Hipotireoidismo. O que é hipotireoidismo? Bom, a produção de hormônio tiroxina ela pode ficar desregulada, tanto para mais quanto para menos. Quando ela é produzida em quantidade menor que deveria, né, que seria o ideal, quando ela é produzida menos do que ela deveria, o indivíduo apresenta sintomas de cansaço, moleza, né, sonolência, indisposição, podendo até, inclusive, por causa disso, ganhar peso. Isso é o que a gente chama de hipotireoidismo. Por outro lado, quando a tiroxina é produzida em grande quantidade, a mais do que deveria, é para produzir uma quantidade, e ela produz a mais do que deveria, o dobro, o triplo, enfim. Quando isso acontece, a gente chama de hipertireoidismo, que apresenta um quadro de sintomas em que ocorre o processo inverso. Se aqui ganha peso, aqui perde peso. Se aqui fica lerdo, indisposto, aqui fica hiperativo. Se aqui diminui os batimentos cardíacos, aqui acelera os batimentos cardíacos, tá? Entre outras manifestações. Detalhe para vocês gravarem. Hipo, significado baixo. Hiper, significado alto, grande. É só lembrar do hipercôndor, não fazendo propaganda, né? Hipercôndor. Côndor, hipercôndor e o côndor. Qual é a diferença? Ah, professor, eu sei que o hipercôndor é maior. Por quê? Hiper é maior. Então, hiper é maior atuação da tireoide, maior produção da tireoide, fazendo que tenha um hipertireoidismo. Hipotireoidismo, baixa produção. Então, hipotireoidismo, beleza? Aqui está a demonstração dos sintomas relacionados ao hipo e ao hipertireoidismo, tá? Detalhe, isso aqui não está no seu livro. Vocês vão ver que tem várias imagens que eu incluí aí para dinamizar a visualização do conteúdo trabalhado. Então, no hipotireoidismo, o cabelo geralmente fica mais seco, existe uma irritabilidade maior, cansaço, pele áspera, tá? E a tireoide fica bem diminuída, bem pequenininha do que deveria, do que o tamanho dela normal. Já no hipertireoidismo, o olho da pessoa fica tipo esbugalhado, tá? Fica sobressaltado. Suores, tremores,
pescoço inchado, exatamente pelo tamanho, né, da tireoide estar inchado, porque ela está trabalhando em excesso. Perda de peso, tá? Isso são sintomas do hipertireoidismo. Agora, próxima glândula paratireoide. Glândula paratireoide são 4 pequenas glândulazinhas localizadas atrás da glândula tireoide. Repare, isso aqui é a glândula tireoide. Esses 4 pontinhos aqui são as paratireoides, tá? Essas paratireoides, vocês percebem que elas estão nas extremidades, na parte de trás, tá? Na parte de trás da tireoide. Essas glândulas, elas produzem o paratormônio. Elas produzem o paratormônio. Para que serve esse paratormônio? Esse hormônio é liberado quando a quantidade de cálcio do sangue é baixa. Opa, professora, você acabou de falar calcitocina. Sim, o paratormônio, ele trabalha de forma antagônica com a calcitocina, tá? Então, o cálcio, ele é necessário em vários processos do nosso corpo. Movimentação dos músculos, coagulação do sangue. E quando ele não é ingerido em quantidade suficiente na nossa alimentação, o paratormônio ele é produzido em maior quantidade e faz com que esse cálcio armazenado nos ossos seja liberado para a corrente sanguínea. Ué, professora, é aqui que gera a osteoporose? Geralmente, isso aqui leva à possibilidade da osteoporose. Lembra que eu falei que o problema relacionado à fragilidade dos ossos pode estar relacionado com a parte hormonal? Isso aqui é um problema hormonal que geraria problemas ósseos, tá? Ou seja, no caso, as glândulas paratireoides estariam atuando de forma intensa e tirando muito cálcio do osso, fazendo com que o osso fique descalcificado, tá? Então, de acordo com isso, o corpo então não pode retirar muito cálcio dos ossos. E aí, porque senão eles podem ficar fracos e podem sofrer fraturas com facilidade. Para que isso não aconteça, o paratormônio, quando há muito paratormônio no sangue, a gente produz a calcitocina, que, lembrando, a calcitocina é produzida pela tireoide, que tem ação contrária, ou seja, evita que muito cálcio saia dos ossos. Então vamos lá, paratormônio estimula que tenha uma saída de cálcio dos ossos para que vá para a corrente sanguínea, pois está tendo pouca quantidade de cálcio na corrente sanguínea. Quando isso está acontecendo e está aumentando muito, para que o osso não fique descalcificado, entra a atuação da calcitocina para que isso possa dar uma parada e o osso não perca tanta quantidade de cálcio, beleza? Aqui está a imagem da nossa tireoide, ao lado da traqueia, e a paratireoide atrás da nossa tireoide. Próxima glândula, pâncreas. Pâncreas é uma glândula anexa do sistema digestório. Como eu falei, uma glândula anexa do sistema digestório. Ela não trabalha exatamente na digestão, ela ajuda, ela envia uma substância que é o suco pancreático para ajudar na digestão, tá? E produz também o suco pancreático, que atua na digestão, o qual aumenta, ou melhor, o qual auxilia na digestão dos alimentos. Porém, o pâncreas, ele é uma glândula responsável pela produção de hormônios relacionados ao metabolismo da glicose, açúcar. Quem são esses hormônios? Insulina e glucagon. Mesma coisa, a insulina e o glucagon trabalham de forma antagônica. Quando um está em muita quantidade e acabou a glicose no sangue, entra a atuação do glucagon para equilibrar. Tá? O nosso corpo funciona em equilíbrio. Por isso que a gente sempre tem que estar em homeostase. Homeostase é equilíbrio, ok? Então, esses hormônios são responsáveis por regular os níveis de glicose no sangue. A glicose é utilizada pelas células como fonte de geração de energia. Então, repare, a pessoa se alimenta, comeu. Quando a pessoa se alimenta, automaticamente vai ocorrer aumento de glicose no sangue. Por isso que quando você vai fazer exame de sangue, e se vai fazer o exame de sangue que haja a investigação da glicemia, né, da glicose, você não pode comer, você tem que estar em jejum, tá? Claro que tem outros tópicos no exame de sangue que você precisa estar em jejum também, mas a glicose você tem que estar em jejum em média de 8 a 12 horas, tá? Por quê? Porque a partir do momento que a sua glicose, se você não se alimentou, se você se alimenta, ocorre um aumento da taxa de glicose no seu sangue. Como está com muita glicose no seu sangue, o pâncreas começa a produzir muita insulina.
Para quê? Porque a insulina é a chave da fechadura da célula. Ou seja, a insulina é a chave que abre a porta da célula para a glicose entrar, tá? Então, o pâncreas ele começa a produzir muita insulina e aí, consequentemente, o fígado vai absorver essa glicose, porque o órgão responsável pela absorção, né, pelo armazenamento da glicose, que é chamado aí glicogênio, né, que vocês vão aprender isso mais à frente, é o fígado. Quando isso acontece, aí vai passando o tempo, né, você vai ficando sem comer, você vai tendo fome, beleza. Agora imagina, uma pessoa que não comeu nada, está em jejum, ela não comeu nada. Se essa pessoa está em jejum, ela tem uma taxa de glicose muito reduzida na corrente sanguínea. Consequentemente, ela não pode ter muita insulina no sangue. Por quê? Se ela tem pouca glicose, a insulina vai estar sendo gasta em vão. Então, entra a atuação do glucagon. Já o glucagon, ele faz com que aquela glicose que foi absorvida lá no fígado, seja liberada. Por quê? Se a pessoa está em jejum, ela precisa ter energia, mas ela não comeu. E essa energia está reservada, está armazenada em algum lugar, no fígado. Então, esse glucagon vai ativar o fígado para liberar a energia que foi armazenada, tá? A glicose que foi armazenada. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso daqui. Caso tenham dúvida, me pergunte lá no Meet. Beleza? Bom, professora, você está falando de insulina e glicose. E isso aí com a diabetes, como é que funciona? Bom, eu vou estar explicando os dois tipos de diabetes, tá? Diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. A diabetes mellitus tipo 1 é uma alteração no processo da síntese de insulina, tá? Então a pessoa ela não produz a insulina devidamente, ou não produz a quantidade suficiente ou não produz nada, tá? Então na qual a pessoa apresenta elevada concentração de glicose no sangue e pouca ou nenhuma insulina. E o tratamento, nesse caso, inclui injeções diárias de insulina. São aquelas pessoas que toda hora tem que estar com uma injeção com insulina, tá? Esse é o caso da diabetes mellitus tipo 1. E diabetes mellitus tipo 2. No caso, esse caso aí já é induzido, tá? O tipo 1 não, mas o tipo 2 é induzido por bebidas alcoólicas, má alimentação, obesidade, sedentarismo, tá? Ocorre um aumento da concentração de glicose no sangue. Entretanto, isso não está diretamente relacionado à produção de insulina, e sim o seu reconhecimento pelo organismo, que tem dificuldade em absorver a glicose do sangue. Esse tipo de diabetes está associado a uma alimentação, conforme eu falei, obesidade, tabagismo, estresse, sobrepeso, falta de atividade física. A adoção de hábitos mais saudáveis pode auxiliar no tratamento. Aí aqui eu botei uma imagem que também não está no seu livro, isso aqui é para vocês entenderem melhor, tá? Aqui é a atuação numa pessoa saudável. Repare, o pâncreas da pessoa, quando a pessoa está produzindo insulina, essa insulina vai abrir a fechadura da célula, ou seja, a insulina é a chave, pode ver que é um triângulo, e o formato da fechadura é um triângulo. Ela vai abrir a fechadura e aí a porta abre para a glicose passar. A glicose está sendo representada por essa imagem aqui, tá? Então a glicose abre, a célula abre a porta para a glicose passar. Isso é numa pessoa saudável. Numa pessoa com diabetes tipo 1, ela não tem a produção de insulina ou pouca produção de insulina. Ela produz pouca ou nenhuma insulina. Se ela não tem insulina, vai ocorrer a abertura da fechadura? Não, não tem a chave, não vai abrir a fechadura. Com isso, a porta não abre. Então, tá cheio de glicose aqui fora na corrente sanguínea e não abre, e não entra na célula, porque a fechadura não foi aberta pela chave, que é a insulina, ok? E tipo 2, que é essa daqui. A pessoa produz a insulina? Perfeitamente. Só que ele não consegue conectar aqui na fechadura. Por modificações relacionadas ao que eu já falei, né? Maus hábitos alimentares, tabagismo, má qualidade de vida, né? Ele não conecta aqui e nisso não abre a comporta, não abre a porta aqui para a glicose passar, tá? Então, basicamente, isso é a diabetes, ok? Bom, próxima glândula, glândulas suprarrenais. Supra, em cima, renais, rins. Então, glândulas suprarrenais, elas ficam em cima dos rins. Essas glândulas estão localizadas em cima dos rins
produzem a aldosterona, hormônio que atua nos rins, equilibrando a quantidade de água e de sais minerais que é liberada na urina ou que se mantém no organismo, tá? Então vai fazer esse equilíbrio de água no seu organismo. Ela também é produzida, nas suprarrenais também é produzido outro hormônio que a gente chama de adrenalina, e eu já falei, né, a atuação da adrenalina que faz a gente correr ou enfrentar, né? Que também pode ser chamada de epinefrina, tá? Ela acelera os batimentos cardíacos, os movimentos respiratórios, então você fica ofegante, a liberação de glicose na corrente sanguínea, deixando então o corpo em estado de alerta. Aqui está a imagem, a demonstração dos rins, que ficam abaixo das nossas costelas, nas tuas costas, e a suprarrenal, que fica em cima dos rins. E aqui está a demonstração de um par de rins, com as suprarrenais em cima, tá? Com a glândula. E aí, no seu livrinho tem esse Saiba Mais, que ele faz uma associação bem legal. Repare, o que um susto provoca no seu corpo? Quando tomamos um susto, nossas reações são controladas pelo cérebro, que regula nossas emoções. Os reflexos que temos logo após a surpresa servem para que a gente enfrente ou fuja da ameaça. Lembra lá do pitbull? Se o pitbull pulou o muro, o que você faz? Corre ou enfrenta? Para nos ajudar a reagir ao susto, as glândulas suprarrenais liberam adrenalina na corrente sanguínea, hormônio que tem a função de preparar o organismo para o perigo. E aí, a descarga de adrenalina provoca a aceleração dos batimentos do coração e a elevação da pressão arterial, aumentando o fluxo sanguíneo nos músculos, deixando-os mais aptos para enfrentar a situação. Então, você adquire uma força que você nunca sentiu que já teve, né? Bem, agora sintomas que você percebe que a adrenalina está em chamas no teu corpo. Tremedeira. Nosso corpo treme após o susto, como resultado da contração dos músculos das pernas e braços. Eles ajudam a transformar energia e a consumir o excesso de adrenalina. Então, essa tremedeira, geralmente as pessoas falam que eu tô tremendo de nervoso. Essa tremedeira é resultado da atuação da adrenalina. E essa tremedeira é exatamente para você transformar a energia e consumir o excesso de adrenalina que está na sua corrente sanguínea, tá? Olhos arregalados. Ao mesmo tempo em que faz o coração disparar, a adrenalina causa dilatação das pupilas. Assim, mais luz entra nos olhos e conseguimos enxergar melhor. Palidez. Como o sangue é direcionado para os músculos e para os órgãos vitais, como o coração e o cérebro, outras áreas do corpo ficam com irrigação sanguínea reduzida. E a pele do rosto, que é pouco irrigada, né, acaba ficando pálida. Bem, gônadas. As gônadas sexuais, né, elas são glândulas produtoras de hormônios sexuais. Elas atuam no desenvolvimento das características sexuais secundárias. Professora, as secundárias e as primárias? As primárias, gente, já está em você desde quando você nasceu. Se você é menino ou se você é menina, isso é uma característica primária, tá? O que é característica sexual secundária? Característica sexual secundária, por exemplo, é alargamento do quadril nas meninas, o desenvolvimento nos seios também nas meninas, crescimento de pelos pelo corpo, alargamento dos ombros nos homens, né? Crescimento de pelo pelo corpo nos homens, alargamento dos ombros nos homens. Isso são características sexuais secundárias, tá? Que acontecem na puberdade. As gônadas também atuam na produção, no desenvolvimento e na liberação das células reprodutivas. No caso das mulheres, são os ovócitos secundários, que vocês conhecem como óvulo, mas o nome correto é ovócito secundário. E nos homens, são os espermatozoides, tá? Nas mulheres, as gônadas sexuais, que são os ovários, produzem os hormônios estrogênio e progesterona. Já os testículos, que ficam no saco escrotal masculino, produzem a testosterona. Lá em Conexões, no seu livro, vai estar falando sobre o hormônio gastrina e secretina. Gente, eu quero chamar a atenção uma coisa muito importante aqui. Professora, você falou que o hormônio é produzido por glândulas. Aqui está falando que a gastrina e a secretina são hormônios produzidos na célula. Gente, isso aqui é uma exceção, tá? A gastrina, que é um hormônio, essa gastrina é produzida na célula do seu estômago, tá? Ela estimula a secreção do suco gástrico. E no caso, o hormônio secretina, ela é produzida nas células do seu intestino delgado, tá? Lá no duodeno.
e ela age sobre o pâncreas e o fígado e estimula a liberação do suco pancreático e também da bile. Detalhe, gente, o sistema endócrino, ele é integrado com todos os outros sistemas do nosso corpo, tá? Na verdade, nenhum sistema trabalha sozinho no nosso corpo. Tem alguns que trabalham muito unidos, interligados diretamente, como músculo e osso, e tem alguns que dependem um do outro, tá? Como respiratório e cardiovascular, ok? Os sistemas do corpo é influenciado diretamente pelos hábitos de vida. Dessa forma, a alimentação, o período de sono, lembra lá 8 horas de sono por noite, e a prática de exercícios físicos impactam diretamente no metabolismo das células que compõem cada um dos nossos organismos. Coloquei essa imagem só para vocês verem o estômago e o duodeno. O estômago, as células do nosso estômago que produz a gastrina, o hormônio gastrina, e as células do nosso duodeno, intestino delgado, que produz a secretina. Beleza, pessoal? Galera, então a gente encerra por aqui esse segundo momento de aula. Vocês vão fazer as atividades lá da sua página 14 e 15 do seu livro didático e também na página 9 até a 12 do seu livro de atividades. Valeu, galera? Então é isso, a gente encerra esse momento aqui de aula. Até a próxima aula.